Afinal, o que é espaço? Ora, é muito difícil definir o que é espaço. É um conceito que a gente adquire por uma vivência que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. De forma que nós ainda não temos uma definição para esse conceito. Poderíamos dizer que o espaço é o palco no qual os fenômenos ocorrem. E olha que temos fenômenos ocorrendo nas várias partes do universo. Isso nos remete à questão do tamanho do espaço. O universo tem um tamanho finito ou um tamanho infinito? São dúvidas que nós temos a respeito desse conceito. Ora, do ponto de vista estritamente prático, nós podemos dizer que o espaço é caracterizado pelas suas propriedades. Então, eu prefiro falar das propriedades do espaço. E assim, por meio delas, vamos poder caracterizar espaço, ou espaço físico, porque existe o conceito de espaço do ponto de vista matemático. Nós estamos falando aqui do espaço físico. Vamos começar por um atributo do espaço e que ainda é objeto de discussão até hoje. Isso é importante para a teoria da relatividade. Einstein nos ajudou a esclarecer esta questão. A questão diz respeito a o espaço ser um espaço absoluto ou um espaço relativo, de forma que esse é o primeiro problema envolvendo a questão do espaço. O espaço é absoluto, o espaço é relativo. Na teoria newtoniana, o espaço tem um caráter absoluto. O espaço independe de qualquer coisa externa a ele. Ou seja, é a ideia do espaço que Einstein chama de espaço continente. Ele existe independentemente de outras coisas. As coisas estão no espaço, diria Newton. A matéria está no espaço, mas o espaço existe independente da matéria. Essa é a visão newtoniana de espaço absoluto. Einstein defende uma posição diferente dessa. Não existe o espaço absoluto. O espaço, ele só existe ou só pode ser entendido à luz da presença da matéria. Ele, portanto, está vinculado à presença de matéria. Nesse caso, de acordo com Einstein, o espaço é a propriedade posicional de pontos materiais. Ele, portanto, não existe independente da matéria. O espaço, na visão de Einstein, é um espaço relativo. Só faz sentido falar em espaço quando nós temos a presença de matéria. De forma que ainda hoje é essa a percepção que a gente tem. Vamos agora abordar uma outra questão envolvendo o espaço.
O espaço tem três dimensões. Tem três dimensões. Ora, o que significa isso? Bom, para a gente caracterizar a posição de um objeto no espaço, basta três coordenadas. Muitas vezes a gente fala em largura, profundidade e altura, como sendo características do espaço, né? Claro que a consequência disso é que as grandezas físicas todas, né, podem ser classificadas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, nós precisamos, para especificá-las, de três coordenadas, ou de três componentes, é melhor dizer, né? Três coordenadas para o caso da posição. Três componentes. O espaço, então, é um espaço, né, que tem três dimensões. Né? Três dimensões. Por que isso? Não sabemos. Não sabemos por que o espaço tem três dimensões. Mas o fato é que tem. No entanto, veja, isso está sub júdice, porque existem teorias que preveem espaços em 10 dimensões, 11 dimensões, de forma que essa ainda é uma questão, né? Essa é uma questão. De forma que a tridimensionalidade do espaço é uma característica, é uma propriedade, e que a teoria de tudo se propõe no futuro a explicar, né? Temos aqui dimensões extras embutidas, às quais nós não temos acesso a elas, por exemplo. A teoria de tudo se propõe no futuro até mesmo a procurar, né, uma forma de fazer com que a ideia de espaço venha a emergir a partir da ideia de Branas, né? Assim é que essa questão da tridimensionalidade é um fato, mas nós não temos como explicar. E além de não termos como explicar, existem teorias que advogam a existência de 10, 11 dimensões, né? Então, isso aí é uma questão curiosa, né? Aliás, objeto de investigação científica. Quantas dimensões tem o espaço? Nós trabalhamos no dia a dia, na mecânica, assim como na teoria da relatividade, com um espaço tridimensional. Existem ainda outras questões muito interessantes com respeito ao espaço. Por exemplo, além dessas características, nós dizemos que o espaço é homogêneo. Bom, aqui a gente precisaria, na verdade, definir, né, melhor o que é homogeneidade do espaço, mas essa é uma característica que a gente atribui ao espaço. Existem duas formas de definir o que é um espaço homogêneo, né? A primeira é dizer que qualquer ponto do espaço pode ser útil para descrever os fenômenos a partir de um referencial cartesiano que passa por esse ponto. Essa é a ideia de homogeneidade do espaço, de forma que qualquer ponto do espaço eu posso utilizar um referencial cartesiano, quer seja nesse ponto do espaço, nesse ponto do espaço, nesse ponto, qualquer ponto. É igualmente bom, o espaço é homogêneo. Uma outra maneira de dizer isso seria, olha, não faz muita diferença o ponto que você utiliza para analisar os movimentos no espaço, a posição dos objetos no espaço, né? Então, qualquer ponto serve. É como se o universo como um todo, né, fosse tal que qualquer ponto é igualmente bom para a gente estudar o universo.
mas é importante entender o que significa esse estudar, colocar um referencial nele. De forma que acreditamos, sim, que o universo é homogêneo. Acreditamos também que o universo seja isotrópico. Uma maneira simples de dizer, né, a respeito da isotropia do espaço é dizer, bom, o universo se nos apresenta como sendo o mesmo em qualquer direção que a gente olhe, para essa direção, para essa direção, para essa direção. Essa é uma forma relativamente simples, simplória mesmo, né, de definir isotropia do espaço. Mas aqui, na realidade, isotropia, para ser bem definida mesmo, significa que eu posso orientar esse referencial de qualquer forma. Ou seja, qualquer rotação que eu fizer nesse referencial, esse referencial rotacionado, ele é igualmente bom em relação a qualquer um outro não rotacionado, por exemplo, ou para qualquer rotação. Ou seja, eu posso utilizar este referencial, né, ou posso utilizar esse outro referencial, que difere desse apenas por uma rotação, por direções, portanto, no espaço. Isotropia do espaço significa isso. Orientações, mas orientações em relação a referenciais. Mas pode ser colocado, como eu disse antes também, né, no sentido de olhar o universo, né, e ver que ele é realmente isotrópico. Mas o sentido mais preciso de isotropia é esse em relação à orientação de referenciais. Vê-se que a gente pode abordar muitos temas em relação ao espaço. É um tema muito bonito, muito interessante, né? E a gente poderia, agora, para finalizar, falar de uma outra propriedade que às vezes a gente tem uma curiosidade em relação a ela, né? O espaço é finito ou o espaço é infinito? Bom, essa questão a gente nunca vai conseguir resolver, né? Porque tem muita gente que fala em muitos universos, né? Especulação, né? O problema é o seguinte, é que nós só temos acesso a uma região finita do espaço. Veja, agora eu estou entendendo espaço como sendo apenas uma região do universo que tenha matéria, já que onde não tem, você não tem como introduzir propriedades posicionais do espaço. Estou aqui basicamente argumentando como faz Einstein, né? Ou seja, não faz sentido falar em espaço se você não tem matéria lá, né? Se você não tem matéria, se você não tem pontos materiais, né? Então, nós só temos informação até uma certa distância no universo. Essa distância é conhecida como o horizonte, né? De forma que, se existe algo depois do horizonte, nós não temos condições de saber, né? Isso é porque o universo que a gente conhece, ele se iniciou num instante de tempo, T igual a zero. Esse evento que deu origem ao universo é conhecido como Big Bang, de forma que esse horizonte é basicamente, ele é basicamente a idade do universo, a idade do universo vezes c, vezes a velocidade da luz. Portanto, o horizonte é igual à idade do universo, né? Idade do universo, vezes a velocidade da luz, né? A idade do universo é de cerca de 10 a 13 anos, de forma que
isto dá uma ideia do tamanho do horizonte. Claro que as galáxias todas que nós vemos estão a uma distância menor do que o horizonte. Fora dessa distância, né, ou desse raio aqui, nós não temos informação. Assim, do ponto de vista estritamente de termos acesso ao universo, nós temos uma limitação. É nesse sentido que poderíamos então dizer que ele é finito. A região que nós temos acesso é uma região, né, esférica de raio R, onde R é a distância do horizonte. De forma que temos aqui, basicamente, um conjunto de cinco aspectos que nós abordamos a respeito do universo. Existe um outro que a gente vai abordar à parte, né? Esta última, a sexta propriedade, diz respeito à geometria do universo, porque a gente está aprendendo cada vez mais a respeito do universo. Então, nós podemos analisar o universo à luz de seis propriedades, né? Essas propriedades dizem respeito ao caráter absoluto, ao número de dimensões do espaço, o universo ser homogêneo, ou o espaço ser homogêneo, ser isotrópico, finito, e aí temos a questão agora da geometria que será abordada à parte.